Gente, boa tarde. Meu nome é Jéssica. O professor veio depois. E antes de começar, eu queria agradecer o convite, dizer que para mim está sendo muito importante participar desse evento. A minha formação, a minha graduação é em História. E eu entrei na graduação aqui na UFRJ, eu fiz a graduação aqui, o mestrado aqui, e agora estou cursando o doutorado aqui também. Só que, para mim, é muito impactante estar num lugar como esse, hoje, vendo todas essas caras pretas aqui hoje, porque eu entrei na graduação em 2006, que é anterior à lei de cotas nas universidades federais. E, para quem viveu essa universidade antes, eu não sei se aqui tem alguém que compartilha comigo essa história, o IFIX não tinha, eu lembro de ser... Não vou dizer que eu era a única negra da minha turma, porque eu tinha um amigo. Éramos 2 negros na turma. E, assim, além da nossa presença ser minoria ali, os assuntos não eram esses que a gente está debatendo aqui hoje. Filosofia africana, o lugar do negro no livro didático. Essas discussões não perpassaram a minha formação na minha graduação. Foram questões... Eu estava contando para uma amiga que eu fiz aqui na hora que eu cheguei, que essas questões chegaram a mim no momento em que eu me vi na rede estadual do Rio de Janeiro dando aula. E aí as questões de racismo como um objeto de estudo e do lugar que estava sendo atribuído ao negro dentro do currículo de História, isso não chegou a mim nessa formação. Eu não tive esse espaço de discussão que eu hoje estou participando aqui. E eu acho que isso é fundamental. Então, eu fico muito feliz pelo convite e eu acho fantástico o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Para além dos títulos de formação, da graduação em História, do mestrado em Ensino de História e agora do doutorado em Educação Antirracista, eu acho que formador na minha trajetória é esse lugar da sala de aula, da educação básica, de estar ali com os alunos. Por que eu digo isso? Porque chegando lá na sala de aula, para ensinar História, para o 6º ano, 7º ano, 8º ano, e depois para o ensino médio, uma das coisas que perpassam a sala do professor é o seguinte: mas para que serve isso? Isso na minha vida não serve para nada, professora. Por que eu tenho que vir aqui aprender essas coisas que já aconteceram? Que diferença isso vai fazer na minha vida? E eu parei para observar esse posicionamento dos meus alunos negros. E eu percebi o seguinte, vamos ver se vocês vão concordar comigo. Imagina que o currículo de História, e aí eu vou falar depois exatamente o que eu estou chamando de currículo aqui, mas vamos pensar que tudo que a gente aprendeu na escola, em História, em Geografia, mas principalmente aqui em História, se todas as nossas aulas de História a gente fizesse aqui um baile, a gente vai terminar o evento com um baile, e um baile é fantasia. Só que a sua fantasia tem que ser uma fantasia de história, de algo que você aprendeu nas aulas de História. Você vai pegar seus livros didáticos do 6º ano até o 3º ano do médio, e você vai achar ali uma fantasia que você vai usar nesse baile. Eu percebi que para o meu aluno sobravam pouquíssimas fantasias que não fossem a do escravo, a do escravizado, a da mão de obra barata. E aí eu pergunto, se a única fantasia que você tem para usar nessa festa é a de escravo, você vem participar dessa festa? Como é que eu quero trazer esse meu aluno para o ensino de História? Como é que eu quero que ele se sinta interessado, que ele ache que aquilo é muito bacana, se ele não se vê naquilo ali? Será que ele vai querer participar disso? É com essa reflexão que eu quero começar a trabalhar isso que a gente vai ver aqui hoje, que eu trago para vocês, que é pensar qual é o lugar que tem sido atribuído ao negro no currículo de História. E aí, eu começo com o que é o currículo? Porque existe um campo de pesquisas enorme que se desenvolve tratando a respeito do que é currículo formal, currículo não formal, currículo oculto, e não é nada disso que eu vou trabalhar aqui hoje. Essas questões são mais próprias do campo da educação,
E o que eu coloquei esse slide para dizer que eu reconheço que currículo é um campo vasto de pesquisas, eu não quero reduzir isso, mas, para mim, agora, aqui, nesse momento, o currículo é mais ou menos esse último parágrafo, um campo de conhecimento pedagógico no qual se destacam as experiências escolares em torno do conhecimento. E pensando principalmente no conjunto dos esforços pedagógicos que nós fazemos ali dentro da escola com fins educativos. Então, a semana do 20 de novembro, ela faz parte do currículo, as minhas aulas fazem parte do currículo, uma visita ao museu fazem parte do currículo, fazem parte do que eu estou entendendo aqui nesse momento como currículo escolar. E eu preciso entender o seguinte, para falar de currículo, que a gente começa a falar de... Eu não sei se já mudou, porque agora eu não sou mais aluna, mas quando e já tem um tempo que eu não trabalho com o 6º ano, mas eu acredito que não mudou, não. A gente começa a falar de história lá no 6º ano, na Grécia Antiga. Era muito, quando na minha época de aluna era na Grécia Antiga. Eu acho muito difícil que tenha mudado de lugar. Talvez agora no Egito. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente aprende em história? Aí talvez vocês fossem me responder assim, a gente aprende na história o passado. Cabe o passado inteiro, desde o Big Bang, ou desde do que vocês acreditam que começou o mundo, até ontem, cabe tudo no currículo de história? A gente aprende tudo? A gente não aprende tudo, existe uma seleção. Então, a gente vai selecionar ali o que é importante ser ensinado, o que vai fazer diferença na formação do cidadão, aquilo que eu quero que as crianças aprendam. Esse currículo, ele é poder. Ele é uma disputa de poder. O que vai ser selecionado para ser ensinado nas escolas sempre vai passar pelo interesse das classes dirigentes, vai passar pelo interesse do Estado, vai passar por uma disputa dos movimentos sociais. Aquilo que está ali, que a gente aprende no livro, nas aulas de história, não é neutro. Há uma ideia, uma noção muito errada, inclusive, de que o que está ali é neutro. A gente considerou aqui para esse livro o que é importante. Importante para quem? E aí, pensando que esse currículo ele é construído para atender interesses de determinados grupos, é que a gente vai começar a questionar de que forma esse currículo foi construído e de que forma o negro foi ficando congelado em determinados lugares dentro desse currículo. E como ele pode ser também desconstruído. Se ele é construído de uma determinada forma, ele também pode ser desconstruído de outras formas. Tá. Lucas, passa para mim. Não, é a foto. Então, nesse momento, a minha fala vai se encontrar em muitos lugares do que o Fernando apresentou. Que é a gente pensar o seguinte: o Brasil, que é um país com um dos maiores contingentes negros, de população negra fora da África, por que foi necessário uma lei para garantir, para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira? Porque a gente só precisa de lei para aquilo que as pessoas não fazem. Então, como é que um país com uma população negra tão grande precisou, em 2003, de uma lei que tornasse esse ensino obrigatório? Por isso eu trago muito, e vai ser muito breve mesmo, porque eu não vou repetir o que o Fernando já falou, e porque o objetivo também essa não é a parte central do que eu tenho para refletir com vocês hoje. Mas o seguinte, o ensino de história ele começa a ser sistematizado no Brasil em meados do século XIX. Existe um momento já de educação, como o Fernando falou, nas mãos dos jesuítas, mas nesse momento dessa educação jesuítica, não havia ainda uma sistematização, uma disciplina escolar de história. Essa disciplina escolar de história ela aparece sistematizada principalmente no Império. E por que no Império? Porque no Império, no momento pós-independência, é preciso construir uma nação. É preciso dar uma cara para esse novo país. E aí, o ensino de história seria muito interessante para
escrever uma narrativa, uma trajetória do Brasil, de fomentar um sentimento patriótico, de criar a ideia de uma nação. E aí a gente começa a pensar a história num sistema educacional unificado e controlado pelo Estado. E com que objetivo? Qual é a orientação desse ensino de história? Qual é a orientação desse sistema educacional unificado e controlado pelo Estado? A formação de classes dirigentes, a formação de cidadãos obedientes à lei, a noção de cidadania, para não falar da noção de classe dirigente, está contemplando que tipo de pessoas? Eu não vou nem dizer, só de cara a gente já vai dizer brancos. É a população branca, e não é nem uma população branca na sua totalidade, é a população branca elitizada, aristocrática, pensando aí num império que tem uma nobreza, um grupo branco para ocupar cargos de mando. Portanto, nesse primeiro momento, tanto os negros, escravizados ou libertos, quanto os mestiços, e inclusive os brancos pobres, parênteses, é porque eu sempre trago algumas observações da sala de aula, porque para os alunos da educação básica, ser branco no século XIX era ser rico. Porque a gente fala tanto do negro numa posição de escravizado, de miserável, que automaticamente cria na cabeça do aluno, isso é para não fazer mais, cria na cabeça do aluno o branco numa condição completamente oposta. Então, às vezes, eles acham que, por exemplo, todo branco tinha um escravo. Resultado de certos vícios que foram constituídos dentro do ensino de história. E nem os brancos pobres estão sendo contemplados por esse ensino que está sendo pensado nesse primeiro momento do Império. E aí, o Estado recém-formado no Império tem nas suas mãos uma batata quente, que é pensar o quê? Como é que a gente escreve a história desse país, sendo ele tão diverso? Como é que a gente vai criar uma narrativa que aglutine brancos, indígenas, negros? Como é que um país que fala tantas línguas diferentes, como é que a gente vai pensar nisso? E aí o IHGB, ele é criado, e uma das primeiras funções que ele recebe é a de elaborar uma história e uma identidade nacional a ser difundida, porque você precisa ter uma narrativa para ser ensinada nas escolas. Mas que narrativa vai ser essa? E aí o IHGB abre um concurso de monografias. E ganharia a monografia que melhor explicasse a formação do Brasil, a identidade do brasileiro. E quem ganha, eu acho que essa história vocês já devem conhecer, é um alemão chamado von Martius. E aí como é que ele vai responder essa questão? Com o mito das três raças, que o brasileiro é formado a partir da contribuição do branco, do negro e do índio. Isso depois a gente vai ver mais à frente com Gilberto Freire, mas isso já é algo que já vinha sido colocado em meados do século XIX, com essa ideia essa ideia é muito problemática, a gente vai discutir ela mais à frente. Como assim uma contribuição? Aí os africanos estavam lá e resolveram vir para o Brasil? Eles receberam um convite? Vamos lá para o Brasil que vai ser bacana? Ou eles foram sequestrados, retirados das suas casas, trazidos para um lugar onde que eles não conheciam? Quando você coloca essa ideia de que nós fomos formados por uma união, olha que bonito, é uma união de três raças, o branco, o negro e o índio. Parece o comercial da Caixa Econômica. Já viram o comercial da Caixa Econômica? Quando vocês virem novamente, reparem isso. Em algum momento do comercial, a câmera vai passar assim: um branco, um ruivo, um chinês, um negro com a pele mais clara, finalizando num negro retinto. E todo comercial da Caixa Econômica sempre tem um momento que a câmera faz esse zoom, porque de alguma maneira eles estão querendo dizer o seguinte: esse é o Brasil. Isso ainda é muito forte na nossa sociedade, principalmente na mídia. É o mito das três raças. Nós somos formados por todas essas pessoas. O currículo vai ser organizado, então, em três momentos: na história sagrada, a história universal e a história pátria. O
que eu estou formando? O cidadão temente ao Estado e à Igreja Católica. É uma história muito nacionalista, dos eventos, dos grandes homens, dos grandes feitos, com uma presença muito forte da Igreja Católica, da catequização, da colonização. Quando eu falo de uma história universal, é um ensino de história que vai tentar trazer o Brasil para a história mundial. E aí e dentro desse processo, essa história vai dar um lugar de destaque para a colonização portuguesa. Estamos aqui graças à colonização dos portugueses, que nos tiraram da selvageria e que trouxeram uma cultura, que trouxeram a verdadeira religião. Essa é uma educação que vai caminhar nesse sentido. E aí, em 1937, acontece a criação do Colégio Pedro II. E esse caráter é o da história ensinada no Pedro II nesse momento. E aí a gente sabe que o Colégio Pedro II ele é uma referência. Todos os currículos de todas as escolas que vêm depois do Pedro II vão, de alguma forma, se informar a partir do currículo desse colégio. E é esse tipo de história que vai formar, que vai estar sendo informada nesses currículos. Tanto que o Colégio Pedro II ele vai inserir o ensino de história, a história passa a fazer parte da grade obrigatória de 8 séries. E aí, o que é para a gente começar a refletir? Esse currículo, ele é pensado, ele é constituído sob a égide da modernidade ocidental. O que eu quero dizer com isso? Ele é pensado, essa crítica essa questão da colonialidade, eu penso ela muito dentro do que os autores pós-coloniais vão pensar, que é questionar como é que vai se pensar num currículo em que a Europa é o centro do mundo, é o centro produtor de conhecimento, e é um centro produtor de conhecimento que exclui, invisibiliza, não dialoga com nenhuma outra forma de conhecimento que não seja dela. Então, nenhum outro conhecimento é legítimo. O outro não existe. Então, esse currículo ele vai pensar como o normal, não no sentido do banal, mas no sentido normativo, é o branco, é o europeu. A história tem que começar a ser contada de que ponto? Do berço da civilização. Que civilização? A ocidental. A gente vai começar a contar a história do Brasil lá na Grécia Antiga. Não na África, não em outro lugar. Precisa realmente a gente começar a contar a história do Brasil lá na Grécia Antiga? Essa ideia da Europa, de ter na Europa o ponto zero, o nascer da civilização, é uma ideia eurocêntrica, que é fundamentada nesse momento histórico da modernidade. A desvalorização de todas as outras formas de conhecimento, de todos os outros povos, a não contemporaneidade da cultura, o progresso linear. Todas essas são ideias que são pensadas na modernidade e que vão informar o nosso currículo ao longo do século XIX e do século XX. A ideia de que existem povos mais avançados, mais evoluídos do que outros, e obviamente que o país mais evoluído é o branco, é o europeu, é o do norte, é o industrializado. Toda essa forma de conceber o mundo, ela é pensada dentro dessa modernidade. Aí eu penso, o Brasil, nesse momento que nós estamos falando do século XIX, o Brasil já não é mais uma colônia. Então nós não estamos mais vivendo o colonialismo. O que a gente está vivendo é a colonialidade. O colonialismo ele vai embora. Mas a nossa forma de pensar, a nossa epistemologia, a nossa cultura, ela está sendo formada e valorizada ainda no sentido eurocêntrico. E aí, se o Império teve problemas para tentar explicar o Brasil, dentro de criar uma narrativa que explicasse o Brasil em toda a sua diversidade, a República vai ter muito mais a sério, porque agora eu estou falando do cidadão. Acabou a nobreza,
acabou a família real, agora nós vivemos numa república, a gente tem voto, e aí muitas questões vão aparecer. E aí a questão é, como criar bases de identificação comum em um país de realidades tão diversas? Como é que você vai explicar isso? E aí os pensadores brasileiros vão beber em que fontes? Lá nas teorias raciais que estão sendo discutidas na Europa. A República, quando ela é instaurada no Brasil, em 1889, existem vários projetos. Eu sempre trabalho isso com os alunos na sala de aula. Tem o positivismo trazendo algumas ideias, tem a questão do federalismo, mas todos eles têm os discursos que são comuns de político. Por exemplo, todo mundo vai dizer que é um país moderno, a República está modernizando. Acho que eles falam isso ainda hoje. Quem é que vai dizer que não quer um país moderno? Não, estou pensando mesmo no atraso. Ninguém diz isso. Agora, quando eles falam, enfim, vou falar nada não. Quando a gente fala de um país, quando eles estão falando ali de um país moderno, tanto positivistas como federalistas, aqueles caras que estão pensando a República. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente do que estava sendo feito no Império. Quando eles pensam em tratar da população, por mais diferentes que sejam suas concepções políticas, a maneira de tratar a população negra vai ser a mesma. Porque eles vão pensar o seguinte: ser moderno, ser civilizado, é ser mais parecido com a Europa. A Europa vai continuar sendo meu centro de referência. Quando eu quero ser moderno, civilizado, quando eu quero progresso, eu vou olhar lá para a Europa. E aí você entra numa sinuca de bico. Como é que você vai ser civilizado, moderno, parecido com a Europa, se você olha para a sua população e está cheio de gente preta? O que você vai fazer com isso? E algumas das teorias raciais da época vão dizer, olha, infelizmente não tem jeito. O único cara aí que dava para salvar era Dom Pedro II, e agora que ele não está mais aí, porque essa população está muito misturada. E algumas teorias raciais, vocês sabem, condenam essa miscigenação, essa mistura. Mas vão haver outras teorias raciais que vão pensar na recuperação da degeneração da raça a partir da mestiçagem. E vão dizer o seguinte, olha só, tem um jeito, a gente pode melhorar isso. Como é que a gente vai fazer? Vamos embranquecer essa população. E aí tem esse embranquecimento tem dois momentos. O primeiro momento é aquele que vocês com certeza já conhecem, da política de Estado de imigração. Vamos fazer o seguinte, a gente vai catar uma gente branca lá fora, vai trazer ela para cá, e vamos confiar que a partir do cruzamento, a população vai progressivamente embranquecer. O Renato Ortiz diz que a nação naquele momento, o ideal nacional era uma utopia a ser realizada no futuro. Porque aquele momento que está se vivendo nas primeiras décadas da República era o momento do branqueamento. E aí, o que acontece? As escolas vão desempenhar um papel fundamental nesse embranquecimento. E aí, assim como o Fernando, eu trago o Jerry Dávila como referência. Para falar de escolas, eu faço uns slides bonitinhos em casa, gente. Aí chega na hora, eu não sei como é que acontece, que eles fazem isso, eles saem do lugar, as letras mexem. Mas aqui debaixo do racial está escrito escolas clínicas. Por que eu coloquei escolas clínicas? Isso aí é uma interpretação que eu dei no sentido de que as escolas funcionavam como clínicas para você curar a degeneração racial. Qual era a função da escola? A escola era tirar a negritude, meio que, entre aspas, por dentro. Porque essa escola ela é toda calcada numa cultura eurocêntrica. E aí ela funcionaria de que forma? Você traz o aluno negro para cá, vai haver um investimento em expansão do sistema educacional, vai haver um aumento, ainda que mínimo, dos alunos não brancos nessas escolas, porque o interesse do Estado naquele momento é trazer esses alunos não brancos para essas escolas, para que eles recebam uma educação que os livre dessa negritude. Dá para entender? Para mim faz muito sentido nesse momento uma expressão que vocês com certeza conhecem, que é aquele cara do preto de alma branca.
Essas escolas elas estão funcionando em que sentido? Em trazer uma educação de inspiração europeia e de tentar minimizar tudo que tivesse relação com a negritude, a cultura, o jeito de vestir, o jeito de pintar o cabelo. Esse aluno ele entraria nessa escola para ser livrado dessa negritude. E se não der para deixar ele branco por fora, a gente deixa ele branco por dentro. Então, o que acontece? Na década de 30, Getúlio Vargas vai tentar, então, unificar isso de uma forma talvez com um pouco mais de sucesso do que seus sucessores, com a campanha de nacionalização, que ele está tentando integrar culturalmente os imigrantes, os negros, os indígenas, e aí ele vai trazer a ideia da mestiçagem, que é mais ou menos, para eu não perder tempo, a ideia do Brasil cadinho, sabe? Cadinho de um, cadinho de outro. É tipo isso. E aí ele vai encontrar eco para esse projeto estatal no pensamento elaborado pelo Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, que eu acho que eu tenho certeza que vocês aqui já devem conhecer de outros momentos. O Gilberto Freire, na sua obra, vai trocar a ideia de raça pela ideia de cultura, não é isso? E aí você vai ter uma contribuição harmoniosa, sem conflitos, entre os brancos, os negros e os índios. Eu fico pensando que se Gilberto Freire tivesse escrito uma novela, teria sido Sim, a Moça. Todo mundo vivendo feliz ali na fazenda, os escravos que defendem a sinhazinha porque eles são amigos. E é essa visão do Gilberto Freire que vai para o livro didático. É essa visão que vai para o ensino de história, que vai para a sala de aula, sendo que essa é uma noção extremamente nociva. Porque o que vai acontecer? Essas seleções curriculares elas vão privilegiar uma abordagem que vai buscar o equilíbrio social a partir de uma contribuição harmoniosa, sem violência, sem conflito, em que os vários grupos sociais, os negros e os índios, vão contribuir com o branco, que é quem está gerindo essa sociedade brasileira. Então, na verdade, o negro e o índio, eles entram assim, só para dar uma ajuda. O negro vai entrar com o carnaval, com a pimenta, com a feijoada. O índio vai construir aquele passado idílico que vai ficar lá atrás, com arco e flecha na mão, mas que não fazem parte do hoje, que não fazem parte da narrativa principal. No livro didático, o que nós viramos? No livro didático, nós somos boxes de enriquecimento. Sempre tem uma narrativa principal e a gente está assim, para saber mais. O nosso lugar é lá fora. Você contribuiu, você está aqui no livro, ali, no cantinho. A gente vai falar de vocês no 13 de maio. Tá bom, né? Não pode dizer que não está falando nada. Agora vamos falar no 20 de novembro, que também não vai dar para reclamar. Exatamente. Pois é, e é isso, esse dar a vida é o que não aparece no livro didático. Porque a gente acaba apagando as lutas, apagando as resistências. Acaba não ficando dito ali que houveram pessoas que sobreviveram, que lutaram de diferentes formas, inclusive. Porque a gente sempre tende a colocar o negro numa caixinha. Agora tem a caixinha nova, que é do zumbi. Porque teve resistência. Ah, tá, foi o zumbi. E houveram múltiplas formas de resistência que podem ser levadas para o livro didático, que podem ser levadas para o espaço da sala de aula, mas que acabam não aparecendo. E o que acontece? Justamente são esses 3 pontos principais que eu queria falar. Qualquer resistência dos negros ao cativeiro é silenciada. E outra coisa, tem uma questão aí que me incomoda muitíssimo, como professora, que é esse binômio de negro-escravo.
falar de negro no século XIX não é falar só de escravo. Eu posso falar, muitos negros estão sendo escravizados naquele momento, mas eu tenho exemplos de Luiz Gama, de Machado de Assis, de André Rebouças, de negros que fazem parte da Academia Imperial de Belas Artes, negros que atuam em todos os setores sociais. Mas no livro didático só vai aparecer esse aqui, que é aquela fantasia que ninguém quer vestir. Quem que quer se parecer com o escravo? Ninguém. Mas não existe só o escravo. Existem várias agências sociais para os negros do século XIX. Só que esses caras não estão aparecendo nessa narrativa principal. E eles não aparecem por quê? Porque eu estou trabalhando na ideia de que foi uma contribuição, e nessa contribuição o lugar do negro é contribuir com o trabalho braçal nas fazendas, por exemplo. E outra, se eu penso isso como um processo harmonioso, ele não tem sequelas. Não tem problema nenhum. Quando acaba a escravidão, isso é hoje uma das coisas que mais me preocupam, é o tema da minha pesquisa de doutorado. Como em 1888 você fala assim, olha só, agora vocês estão livres. E essa é a liberdade, beleza? Curte aí. Porque se foi harmonioso, não tem sequela, está tudo resolvido. A partir do século XX, eu vou falar de quem? Dos trabalhadores. Você não fala mais de negros depois do século XX, você fala dos trabalhadores, você fala dos pobres, você fala do povo, você fala de qualquer outro coletivo. Mas o negro, pós-1888, ele não existe mais, porque ele existia na função de escravo. Acabou a escravidão, ele não aparece mais na sala de aula. E aí, na sala de aula, além disso, tem um autor, que é o Nicholas Davis, que, trabalhando especificamente com livros didáticos, vai dizer que o que predomina no livro didático é uma visão eurocêntrica, que a escravidão se explicaria somente pelos interesses dos colonizadores, ou seja, se tem uma visão unilateral, você não enxerga esse processo pelo povo que o viveu aqui, e que sobreviveu, e que criou táticas de negociação, de sobrevivência. Esse outro lado também não vai aparecer. E, principalmente, você nega a agência histórica dos negros. As formas de narrar são muito importantes, porque a gente pode, às vezes, numa narrativa, fazer parecer que a gente estava sentadinho lá na senzala esperando alguém vir abrir a porta. Que não houve luta, que não houve mobilização, que a gente ficou lá só esperando, vamos ver, e aí um dia alguém abriu a porta e a gente saiu. Isso é tirar a nossa agência histórica, o nosso papel atuante, ativo em todo, não só no processo da escravidão, mas em todos os outros. E para o aluno, isso faz com que esses alunos negros se desvalorizem o seu passado e subestimem o seu papel na sociedade hoje. Se eu não falo de racismo ontem, como é que eu quero falar de luta contra o racismo hoje? Se foi uma contribuição harmoniosa, então o racismo nem existe. Eu acho que é um negócio que a gente cismou. Em meados do século XX, a gente vai ter isso sendo desmistificado, seja pelo projeto Unesco, que vai investigar as questões da desigualdade racial e vai descobrir que o Brasil não é um paraíso racial. Os índices de qualidade de vida, de educação, de trabalho, de mercado informal, de analfabetismo, vão mostrar qual é a realidade desigual desse país. O número de negros que, com a abertura dos cursos noturnos, vai aumentar nas escolas e começa a se questionar o lugar que lhe está sendo legado nessa narrativa histórica, começa a se questionar as questões de racismo e etc. E os movimentos negros também, que vão atuar ao longo de todo o século XX, seja através da Frente Negra Brasileira, do Teatro Experimental do Negro, ou do Movimento Negro Unificado. E para esses movimentos sempre foi muito cara a ideia do ensino de história e da cultura afro-brasileira, mas do ensino de história e cultura afro-brasileira que desse protagonismo aos negros, que os colocassem como agentes da sua própria história. Eu não vou
persistir tanto nesse processo porque eu tenho pouco tempo, mas acho que vale a pena deixar claro que a gente não pode pensar em Lei 10.639 como um presente, porque foi o fruto de muita luta, de muito movimento social, durante muitos anos, que vai culminar nessa lei, que vai, então, introduzir o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica. E aí, qual é a minha questão? Esse é o texto da Constituição, mas eu imagino que vocês já o conheçam, né? Lucas. E assim, vamos lá, para a sala de aula, então. Uma lei tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. A força da lei muda, por ela só, ela vai mudar o interior das escolas? Não vai. Muita gente, isso eu já ouvi já como professora, e eu entrei para a rede estadual em 2011. Foi bem depois. Mas a gente sempre falou, gente, de negro aqui, não estou entendendo isso. Sempre teve aqui. Então, primeiro, não é só falar de negro. É você, como está ali, destacado. É destacar os negros e seus descendentes, não somente no tempo da escravidão e do ponto de vista da submissão. É você trazer novas histórias, novas narrativas, dar protagonismo a esses homens e mulheres no contexto em que eles viveram. É contar essa história de outra forma, resgatar novas ideias, novos personagens para compor esse espaço escolar, para tirar o negro, para que não seja mais um sinônimo. Falar de negro, eu estou falando de escravo, eu estou falando de um engenheiro, eu estou falando de um advogado, eu estou falando de médicos, eu estou falando de outras temporalidades, estou falando de negro na antiguidade, estou falando de negro na idade moderna, estou falando de negro enquanto eu estou falando de nazismo. Porque nós sempre estivemos lá. Sempre teve negro em todos os lugares. Tem uma fala de um personagem no filme Moonlight, que ele fala que existem negros em todos os lugares do mundo, em todos os tempos. Então, é levar essas novas narrativas para dentro da sala de aula. E aí, deixa eu ver, porque eu estou com muito, muito pouco tempo, pensar uma abordagem mais complexa da diversidade cultural, recuperando a história e experiências históricas que vão ajudar esses alunos, de quem eu comecei a falar no início, a construir as suas identidades. E aí, passa só mais um para mim, Lucas. Tá, eu vou deixar o Baba de lado dessa vez, para falar o seguinte: não se trata na sala de aula da gente construir uma nova história, só que agora negra. Porque a gente não vai conseguir fazer isso. A gente tem um currículo de história, a gente tem matéria para dar, estamos em sala de aula, precisamos dar conta de uma série de conhecimentos, e a gente não precisa reescrever o currículo de história. A gente precisa nos colocar, como alguém disse hoje aqui, enegrecer os espaços. Eu estou falando de nazismo, eu posso falar de negro? Eu posso contar a história do Jesse James, posso falar que, se por um lado, ele estava lá calando a boca de Hitler, como aparece em muitos livros. O livro didático coloca isso. Isso é comum de achar. Que ele foi o negro que ganhou as Olimpíadas em 1936 na Alemanha nazista. E aí cabe a nós falar o seguinte: pois é, mas quando ele voltou para os Estados Unidos, ele, como campeão olímpico, não pôde entrar no hotel pela porta da frente, nem pôde usar o elevador social, porque os Estados Unidos vivia um estado segregacionista, e o mesmo campeão olímpico comemorado aqui no nazismo está vivendo a segregação aqui. Eu estou trabalhando num período histórico que está no currículo mínimo, mas eu estou trazendo novos personagens, novas narrativas, e estou problematizando. A gente falar de Guerra Fria, posso falar de Guerra Fria, mas ao longo falo de Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é comum, né? A gente tem aula de Guerra do Vietnã. Posso falar que Martin Luther King não quis ir à Guerra Fria e vai liderar um movimento nos Estados Unidos, que é o movimento de luta pelos direitos civis, que, entre outras reivindicações, também era contra
a Guerra do Vietnã. E ali eu já enriqueci esse currículo, já trouxe os negros para dentro daquela disciplina. Trago o Martin Luther King, mas poderia trazer o Malcolm X, poderia trazer o Muhammad Ali, que vai ser preso porque não vai para o Vietnã. Então eu vou pegar aqueles currículos, aquelas matérias que eu daria normalmente, que já estavam ali. Só que agora eu vou apontar para os negros que estiveram ali todo esse tempo e que a gente simplesmente não olhou, mas a partir de agora vai olhar. A Lei 10.639, ela chega a nós para isso. A gente está num processo de construção ainda, isso ainda é muito recente. Se a gente pensar que eu comecei a falar aqui lá nos jesuítas, isso não vai mudar de uma hora para outra, mas eu preciso construir esses espaços na luta diária, na sala de aula. Infelizmente, não tem como a gente ficar esperando um livro didático novo, reformulado, que atenda às nossas demandas. Porque aí muitas gerações vão se perder nesse processo. A gente precisa, dentro da sala de aula, fazer cumprir essa lei. Porque a 10.639, ela é muito boa, mas ela não tem fiscalização, tem? Não tem ninguém nas escolas olhando se a gente está, de fato, trazendo uma reelaboração sobre os negros nos processos históricos. E se essa fiscalização não existe, os agentes da lei somos nós. Ela vai se cumprir na medida em que eu faça, na medida em que vocês façam, e que dentro da sala de aula a gente implemente isso e traga esses novos olhares, com as representações que nós temos, com o livro didático que a gente tem, com o museu que a gente tem, e que dentro desses espaços nós possamos problematizar. Se está faltando, a gente aponta e fala assim, só tinha isso aqui? Só tinha branco? O Brasil, com a população que ela tem, não está faltando nada? E trazer questões que tragam o negro para esses espaços em que ele sempre esteve, a partir do material que nós temos hoje na escola. É isso, gente. Obrigada.